Olá, amados, paz seja convosco. Que bom que você retornou. Nós temos mais alguns minutos de profunda reflexão, ainda na carta de 1 João, e vendo agora a terceira parte, na verdade, da carta, né? A gente já viu o prefácio, a gente já viu a mensagem apostólica, e agora nós vamos para as provas, para a aplicação das provas. Lembrem-se que João ainda está discutindo com a sua igreja a respeito das teorias, das heresias, as teorias heréticas que falsos mestres, falsos profetas, ou que ele chamou de anticristo, estava colocando para a sua igreja. Então, o que acontece agora é que ele está trazendo três provas, três conjuntos de provas. Nós vamos ver esses três conjuntos nessa primeira parte. Ele vai voltar a elas com um aspecto diferente, muito mais aprofundado numa outra parte. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver aqui a prova moral, que diz respeito à obediência, a prova social, que diz respeito ao amor, e a prova doutrinária, que diz respeito à fé. Aplicando isso, a comprovação de que nós estamos em Cristo, estamos com Deus, estamos em Deus e que nós já temos a vida eterna. Então, aqui são provas da nossa salvação e da nossa vida eterna, em contraposição ao que os heréticos falavam que era necessário para essa vida eterna, para essa salvação. Amém? Então, vamos lá. A primeira prova que o escritor sagrado fala, e João fala, é a respeito da prova moral. E a prova moral diz respeito à obediência. Então ele diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O que quer dizer isso? Conhecer está ligado a guardar. Então, quando ele fala conhecemos, quer dizer guardar. Guardar o quê? Guardar os mandamentos. Não é só conhecer no sentido de ler. Ah, eu li a Bíblia. Ah, eu li esses mandamentos. Ah, eu sei o que está escrito lá. Não, não é isso. Guardar é no sentido de ter uma profundidade de conhecimento. Não é só informação. Informação que a gente ouve no jornal, numa revista, que a gente ouve pelo rádio, pela TV ou alguém nos fala. Não é uma coisa superficial. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se nós conhecemos a Deus, que se nós o conhecemos, nós conhecemos a Deus, nós guardamos os mandamentos que ele enviou para nós. E o que quer dizer guardar? Guardar, e daí vem a palavra guarda, né? O que é um guarda? Guarda é uma pessoa que tem uma função de vigiar. Onde é que você coloca um guarda? Onde é que você exerce a função de guarda, de vigia? Né? Você coloca no alto, num local onde você enxergue tudo, onde você veja tudo, onde você consiga observar detalhes. Tá? Então, guardar aqui é no sentido de vigiar, no sentido de atentar para os detalhes. Então, o que ele está dizendo aqui? Que aqui eu tenho uma atenta obediência. Atenta obediência porque eu vou levar em consideração detalhes do que está escrito no mandamento. Não é um simples passar de olhos. Não. É uma atenta obediência. Eu vou seguir aqueles mandamentos, aquelas orientações em detalhes. Aquele que diz, ele continua, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A gente já falou sobre isso, agora há pouco, né? Agora há pouco. O meu comportamento tem que ser igual à minha declaração. Aquilo que eu falo tem que ser igual àquilo que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente
falou sobre isso agora há pouco. Então, se eu declaro algo, mas não cumpro aquilo, significa que eu sou mentirosa. Significa que eu estou mentindo. Então, ele vai além. Ele vai além. Ele diz que se eu guardo a palavra de Deus, ele diz que o amor de Deus se aperfeiçoa. O amor a gente vai ver daqui a pouquinho, a próxima prova. O amor é uma prova moral. Aqui ele está dizendo que o amor ele vai conduzir a uma obediência moral. Porque eu amo, eu vou fazer algo que agrada àquele que amo. Se eu guardo as palavras daquele que amo, faço conforme as palavras daquele que amo. Agora veja, ele fala alguma coisa a mais, ele vai além, ele diz que o amor está sendo aperfeiçoado nesta pessoa. Vamos com calma nisso. A Helene é perfeita? Não, nunca foi e nunca será perfeita. Você é perfeito? Não, você nunca foi e nunca será. João era perfeito? Não, nunca foi e nunca foi, porque não tem como ser agora. Nunca foi e nunca foi. Jesus era perfeito? Era. Deus é perfeito? É. Jesus era e Jesus é. Deus era, Deus é. Agora olha que coisa interessante. Se eu guardo as palavras de Deus, o amor de Deus que está em mim, o amor de Deus nele, ou seja, na pessoa, em quem guarda a palavra, tem se aperfeiçoado. Então o amor vai aperfeiçoando a Helene, vai aperfeiçoando você, vai aperfeiçoando João, vai aperfeiçoando o apóstolo, vai aperfeiçoando o discípulo. Ele aperfeiçoa. Significa que é uma constante. Eu não sou perfeita, mas eu estou sendo aperfeiçoada, porque eu estou seguindo um modelo, e este modelo é Jesus, e ele era perfeito. Então, se eu guardo o que ele está dizendo, significa que eu estou caminhando. Veja, lembre que o argumento aqui é moral. O argumento aqui é o comportamento igual ao que eu falo. Um comportamento que é igual a quem eu sigo. Se Deus é perfeito, eu estou indo na direção da perfeição. Eu estou indo na direção de. Portanto, é um aperfeiçoamento. Estar em Deus é estar com um relacionamento pessoal com Ele. Significa que eu sigo os seus exemplos. Eu quero fazer o que Ele gostaria que eu fizesse. Aquilo que Ele está me orientando a fazer. Os mandamentos que Ele está dizendo para mim. E, portanto, seguindo o seu exemplo, eu vou me aperfeiçoando nele. E agora ele passa para a prova social. A prova social é o amor propriamente dito. Então ele diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento é antigo, é a palavra de Deus que ouviste. Contudo, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Helene não entende nada. Uma hora ele diz que não é novo, depois ele diz que é novo. Vamos dar uma olhadinha? Então ele diz que não é um mandamento novo, que é um mandamento antigo. Este mandamento do amor é um dos mandamentos. Então o que ele fez? Da prova moral de todos os mandamentos que nos foram dados, ele vai pegar um agora. Ele pega um deles só. Ele pega o amor, que é um dos mandamentos. E ele diz que isso é uma prova social. Ele diz que este mandamento que ele escolheu, ele é antigo, porque é uma mensagem que Jesus já trazia, Jesus já falava disso.
Jesus falou disso no seu ministério terrestre. Jesus falava do amor. Era uma mensagem que foi trazida por Jesus, que foi vivida por Jesus, que foi ensinada por Jesus e que na verdade não é nem novidade por Jesus, porque já era mandamento antigo. Ele já vem do Velho Testamento. Agora, ele diz que é novo porque eu tenho uma outra aplicação. Eu tenho uma extensão, eu tenho uma vivência diária. Significa que aqueles do Velho Testamento, eles já tinham o mandamento do amor? Já, a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver, eu já vou mostrar para vocês. Mas, quando Jesus traz esse mandamento de volta, quando ele explica esse mandamento de volta, ele dá uma outra cor para esse mandamento. Ele dá uma extensão maior, ele amplia o mandamento. Então, ele é antigo porque já existia. Ele já existia, já é antigo. Mas ele é novo porque nunca tinham dito desse jeito, nunca tinham falado dessa forma. Então, o que acontece agora é que eu tenho um antigo mandamento que é novo, porque eu vejo de uma outra forma, uma extensão maior, uma profundidade maior. Entendeu aí, amado, que ele é novo e ele é velho? Então, veja lá, eu vou ler para vocês aqui, deixei separadinho aqui para vocês, Deuteronômio. Se você for lá na sua Bíblia, Deuteronômio 6,5. Então veja lá. Amarás, Deuteronômio, é Velho Testamento, lá no começo, Pentateuco. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É um mandamento antigo, é um mandamento que está lá em Deuteronômio, né? Então, amarás o Senhor teu Deus. Amor é um dos mandamentos. Ele está mandando fazer isso. Agora veja o que está escrito em Levíticos 19:18. Levíticos 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, amado, é um mandamento velho? É. É um mandamento novo? É. Antigo, porque ele já existia. Novo, porque eu estou dando uma aplicação diferente, uma cor diferente, uma extensão diferente, uma profundidade diferente. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então veja, é um mandamento. Então, para frente. Contudo, vos escrevo um novo mandamento. Ou seja, ele está repetindo agora uma outra aplicação deste mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Há um pouquinho nós falamos sobre luz, trevas, a verdadeira luz, o sentido da luz, o significado da luz. Agora ele está fazendo o seguinte, ele está aproximando esta noção de luz e aproximando esta noção de amor. E ele está dizendo que as duas coisas são relacionadas. Então, passar as trevas, as trevas estão passando. O que significa dizer aqui? Significa dizer que se as trevas estão passando, eu estou chegando num novo mundo. Eu não gosto muito da expressão nova era, porque existia uma corrente filosófica chamada Nova Era, que era de gnósticos, que os irmãos devem lembrar. Né? Alguns anos, algumas décadas atrás, essa nova era trouxe, sabe, perversão, promiscuidade, prostituição, vícios, uma série de heresias para o mundo.
Mas ele fala isso, na verdade, naquela época eles diziam que existia uma era antiga e uma era nova, uma nova era. O que significa uma nova era? Um mundo novo, uma nova situação de mundo. Porque quando Jesus veio, ele inaugurou, ele começou uma era diferente, uma era baseada em salvação, em amor, em comunhão, em vida eterna. Então, passar as trevas era passar esta escuridão, onde Jesus não estava no mundo e, portanto, ele não tinha trazido a luz de Deus e a própria luz para o mundo. Então, as trevas vão passando. Significa que agora eu tenho uma luz diferente, um olhar diferente, que é o olhar que Jesus trouxe. Um novo mundo que veio com Jesus. O mundo, ele sofreu um impacto. Ele tanto sofreu um impacto, amados, queiram as pessoas, neguem ou não as pessoas, elas têm que dizer antes de Cristo, depois de Cristo. Então eu tenho, no próprio calendário, na nossa cronologia, eu tenho antes de Cristo, depois de Cristo. Olha, ele chegou a dividir a contagem do tempo. Ele chegou a dividir a contagem do tempo. Tamanha a sua importância. Então o mundo sofreu um impacto? Claro que sofreu um impacto. Ele trouxe uma luz diferente, ele trouxe um olhar diferente, ele trouxe clareza, ele trouxe ensinamento, ele trouxe comunhão, ele trouxe salvação, ele trouxe vida eterna. Ele trouxe um outro mundo, um mundo novo. Um mundo não de trevas, porque nós jazíamos, né, no escuro, nas trevas. E agora nós despertamos para a luz. Ele veio iluminar, ele veio pegar esta treva e lançar fora, jogar fora. Porque treva aqui eu posso inclusive entender como pecado. Ele pegou essa treva e jogou fora, no sentido de que ele iluminou. E a luz de Jesus é uma luz muito superior que a luz do sol, amados, muito superior que a luz do sol, que nos cega. Ela é muito superior. Tá? Então, Jesus é essa luz. Portanto, não tem mais tropeço, não tem mais pecado, não tem mais eu não sei o caminho, eu não consigo ver o caminho. O caminho está limpo, o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho para nós. Jesus pegou no meio da mata e ele não fez uma picada, ele fez uma avenida para a gente passar. Tá? Ele não veio com uma lanternazinha, ele veio com um luzerão, com um luminar. Tá? Para que a gente possa ver, para que a gente possa enxergar e se posicionar. Então ele é a verdadeira luz. E aqui ele faz essa união, luz, amor. Porque Deus amou, ele trouxe então o seu filho para nós. E as trevas aqui, o ódio, o tropeço, o engano que a gente já tinha visto. E aí ele faz uma paradazinha antes de falar da terceira prova. Então ele fala assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aí eu vou para frente, eu vou cortar um pouquinho para trazer o próximo versículo que fala de novo desses filhinhos. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Então agora o que ele está falando? Ele está pegando a igreja, ele está dizendo, bom, nessa igreja eu tenho filhinhos, eu tenho jovens e eu tenho velhos, anciãos. Eu tenho 3 categorias. Todos nós, de uma maneira ou de outra, pertencemos a uma ou outra categoria. Eu já estou chegando na última. Eu já estou saindo de jovens, eu já estou indo para ser anciã, né? Mas eu já fui filhinha. O que era filhinha? Filhinha, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Quando os meus pecados foram perdoados, amados? Quando eu reconheci Jesus, por causa do nome dele. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Então o que acontece aqui? Os filhinhos, os meninos, são os recém-nascidos de Deus. São aqueles
que precisam de uma madeira, que precisam de uma explicação bem detalhada, de uma explicação bem simples, porque eles ainda não têm maturidade para entender alguma coisa um pouquinho maior. Eles estão chegando. Quando uma criança nasce, primeiro ela mama, depois ela come papinha, depois a coisa começa a ficar mais sólida, etc. Ninguém vai dar churrasco para ela na primeira semana, tá louco? Churrasco vem depois, amado. Churrasco vem depois. Então, no início, é leitinho. É leitinho. Então, é alguém que está sob disciplina. A disciplina aqui, por favor, não é uma disciplina no sentido ruim, no sentido de disciplinar, de bater, de... Não. É disciplina no sentido de ensinar. Nós fomos ensinados. Eu tenho uma mãe espiritual a quem eu respeito demais. E eu sei que eu permaneci na fé por causa deste leitinho que eu recebi lá do início da pastora Miriam. Ela me ensinou coisas que depois, quando eu fui jovem, eu tive que usar, eu tive que lançar mão, e eu aprendi bem aprendido lá. O leitinho foi forte, o leitinho foi firme. Tá? O ensinamento, a disciplina foi bem feita. Tá? Eu tive sorte, o Senhor foi muito magnânimo comigo, foi muito bondoso comigo, de me dar alguém que me explicasse, que me ensinasse. Tá? Então, alguém que passou sob uma disciplina. Eu estive sob uma disciplina. Tá? Era novinha, leitinho. Mas Deus passou a ser não alguém lá dos céus que, então, sei lá. Não, Deus passou a ser um pai. Ele passou a significar algo para mim. Depois de um certo tempo, o apóstolo ele pula aqui, ele deixa jovens para falar depois, mas ele vai direto para pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Depois de um certo tempo, depois de viver o que a gente viveu, né, na minha idade e no tempo da minha conversão, eu já consigo olhar para trás e eu consigo ver que eu passei coisas com Deus. Hoje eu posso dizer que de certa maneira ou em certos aspectos eu sou mais amadurecida. Sim, você já é mais amadurecida em certas coisas. Se você passar algumas coisas, você passa tranquilo. Por quê? Porque você já viveu isso. Um dia você já viveu isso. Você já passou uma experiência. Isso já aconteceu comigo. E agora, quando você prega, quando você fala com um irmão, ou que é mais novo na fé, ou que, mesmo sendo um pouquinho mais velho, mas não passou por aquela experiência, você diz assim, toma cuidado com isso, eu já apanhei muito por causa disso, e aconteceu assim, 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 porque eu não sabia, mas agora eu sei. O agora eu sei é porque Deus é igual, desde lá. Deus é desde o princípio. Ele não muda. Ele é imutável. Ele nunca mudou. Ele era, é e será o mesmo. Tem uma passagem que eu gosto muito do Velho Testamento que ele diz assim, Yahvé, aquele que é. A quem digo que falou comigo? O grande eu sou. Eu sou. Yahvé, aquele que é. Eu sou. E quando ele diz eu sou, ele era lá, ele é agora e ele é no futuro. Porque ele não vai mudar. Ele nunca mudou. Ele é igual. E em todas as vezes que eu passei lutas, ele foi igual. Ele não mudou. As promessas dele continuam promessas viáveis na minha vida. Muitas já se realizaram, muitas estão pertinho
pertinho de se realizar e algumas ainda vão se realizar, porque ele ainda já prometeu coisas para frente. Então, Pai, aquele que é desde o início significa dizer que eu já passei lutas e eu tive refúgio, eu pude contar com ele, nunca mudou, é aquilo que é. Eu sou, o grande eu sou, Yahvé. E aí ele fala agora dos jovens, as duas passagens, né? Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Amado, quando nós temos maturidade na fé, quando nós não somos mais crianças, nós somos adultos. E aí, desculpe, amado, mas não interessa a idade que você tem. Você pode ser novo na fé com 50 anos. Você pode ser velho na fé com, sei lá, 20 anos. Não interessa. O novo ou velho na fé é igual à tua experiência com ele. E o jovem é aquele desenvolvido, é aquele que sabe o que esperar do Deus que ele tem. Ele sabe o que esperar. Ele é forte. Seja forte. Sois fortes. Sede fortes. A gente tem essa palavra na Bíblia inteira. Se você observar, né? Seja forte. Sede forte, seja forte. Sois fortes. Você é forte. Por que nós somos fortes? Porque nós vencemos. Nós já vencemos. Quantas batalhas você venceu? 1, 2, 3, 4, 10. Muitas. Nós vencemos batalhas todos os dias. Porque eu sou forte. De onde é que vem minha força? Sabe de onde vem a força, meu amado? Daqui, ó. Porque nós permanecemos na palavra. Porque nós não saímos dela. Nós cremos nela. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos as coisas de Deus e nós continuamos acreditando com fé. Nós vencemos o inimigo porque nós permanecemos na palavra. A palavra está em vós. Se nós não estivéssemos na palavra, nós já teríamos perecido. Se nós tivéssemos saído, se nós tivéssemos negado, se nós tivéssemos abandonado, nós já teríamos perecido. Nós estamos em meio à batalha, nós ainda, eu ainda, você talvez ainda. A minha missão não terminou ainda. Enquanto eu estiver na terra, eu ainda estarei em batalha. Tá? Então esta é uma situação que existirá enquanto nós estivermos na terra. Nós vamos lutar contra o inimigo, contra o maligno. Tá? Então é isso que João está dizendo para a igreja. Igreja, vocês passam por fases, mas seja no início, seja no meio, seja no fim, Deus é igual. Deus te salva, Deus tem um relacionamento com você e Deus provê todas as armas para a tua vitória. E aí ele faz uma outra, antes ainda de entrar na última prova, ele coloca ainda uma outra situação. Ele fala do mundo e de Deus. São duas coisas diferentes. Agora, veja lá, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas naquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que ele está falando aqui para nós? Que existem duas situações. Existe o mundo, existe Deus. O mundo aqui, qual mundo? De que mundo ele está falando? O mundo é o domínio de Satanás, é onde impera o mal, onde impera a cobiça, a inveja, o ódio, a maldade, a malícia. É onde impera isso tudo, onde impera o pecado e a decadência. Esse é o mundo.
Esse é o reino das trevas. Então ele está dizendo para nós que esse reino das trevas não é o único reino que eu posso escolher. Que existe este mundo, mas existe também Deus, que é um mundo divino, que é um reino divino, que é outra situação. Então ele está colocando, você pode escolher. Você não precisa optar por este ou optar por aquele. Você pode escolher. Mas quando você escolhe, veja que existem consequências para a tua escolha. Então ele coloca aqui, primeiro argumento, se você escolhe um ou se você escolhe o outro. Primeiro argumento, amar o mundo e amar a Deus não é possível. Por que não é possível? Porque são dois reinos diferentes. Um é o reino da luz, outro é o reino das trevas. Um é o reino do amor, outro é o reino do ódio. Um é o reino da libertação, da salvação, outro é o reino do pecado. São duas coisas diferentes. Você não consegue amar os dois. Não é possível Deus e Mamon. Não é possível. Esta é uma situação que o povo de Deus sempre foi colocado, mesmo antes de Jesus. Ele sempre foi colocado. Os profetas já diziam isso. Você tem que optar. Você tem que optar entre o reino de Deus e o reino de Mamon, entre a riqueza e a salvação. Ok. Então o amor de Deus, ele não vai ser manifesto em mim se eu não o amar. E eu tenho que optar por isso, eu tenho que escolher isso. Ou eu prefiro o mundo, no sentido de sua decadência, do seu pecado, das trevas, daquilo que dá, o reino de Satanás, ou eu prefiro Deus. Eu não posso amar os dois. Não é possível amar os dois. Né? O segundo argumento é que o mundo vai passar. O mundo vai desaparecer. O mundo é finito. Se você não sabe disso, eu vou te dar um spoiler. Lê Apocalipse. Lá está escrito que o mundo vai desaparecer, que o mundo vai ser vencido pelas forças celestiais, pelas forças de Deus, e que este mundo, como nós conhecemos aqui, ele vai desaparecer. Spoiler, Apocalipse. Mas o reino de Deus é eterno. Ele vem de eternidade a eternidade, eternidade para frente, eternidade para trás. Então o mundo é transitório, mas Deus é eterno. Então eu tenho mais uma razão para escolher a eternidade, mais uma razão para escolher a vida eterna, mais uma razão para escolher a Deus. Né? E ele continua, agora explicando a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O que é essa concupiscência da carne? Não estou entendendo isso. O que é a concupiscência da carne? Concupiscência quer dizer os desejos. Os desejos que nós temos, a nossa natureza decaída, são os prazeres do mundo. Ah, eu quero comer até me fartar. Não, a comida é necessária, mas ela não pode ser luxúria, ela não pode ser além do que é comida. Os desejos da carne, os desejos pecaminosos sexuais, os desejos de drogas, de álcool, essas coisas são concupiscências da carne. Coisas que eu quero para satisfazer os meus desejos de carne, da natureza decaída, né, do homem pecador. A concupiscência dos olhos são as coisas que existem no mundo, são as tentações do mundo, são coisas externas que eu vejo que existem e que eu quero. Por exemplo, eu vejo que o meu vizinho comprou um carro novo e eu quero um carro novo. Mas eu tenho um carro que funciona, não, mas eu quero um carro novo. Sabe, esses desejos, essas coisas de status, essas coisas de posse, essas coisas de... esses desejos externos, essas tentações. Então, tudo que você falar aqui de concupiscência, seja da carne, seja dos olhos, é aquilo que eu não tenho e eu quero ter. Inveja, sensação, tentação, tá? É isso que eu quero. Agora ele fala de soberba. Soberba é quando eu já tenho. E aí
eu me vanglorio do que eu tenho. Aquela arrogância de ter, aquela vanglória. Ah, porque eu tenho dinheiro. Ah, porque eu tenho status. Ah, eu vou ostentar. Ah, o orgulho. Isso tudo, jovens, amados, são coisas que ele diz que não é de Deus. Isso é do mundo. Porque o mundo é assim. O mundo se comporta dessa forma. E ele está dizendo que dessa forma a gente não pode se comportar, porque isso não é um comportamento típico de. Se eu tenho alguma coisa, é porque Deus me deu isso para auxiliar de alguma forma alguém. Hã? Que me adianta ter dinheiro, amados? Se eu vejo do meu lado um irmão precisando de dinheiro, eu não ajudo ele. Que me adianta ter um carro se eu vejo o irmão do meu lado que vai a pé fazer a obra de Deus e eu não, por exemplo, ofereço uma carona? Que me adianta ter as coisas se isso não é utilizado para a obra de Deus? Isto é só para me engrandecer, para me vangloriar? Isso não tem sentido. Que me adianta, amado, querer uma coisa que não é para mim, é para o meu irmão? Se Deus deu uma bênção para o meu irmão, eu vou me alegrar por ele. Eu não vou ficar com inveja. Eu não vou ficar, sabe, fazendo oração contrária, porque o Senhor prometeu para ele uma grande bênção. Eu vou fazer oração contrária porque eu também quero. Amado, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E eu sinto muito te dizer, está cheio de gente assim, dentro das nossas igrejas, que tem concupiscência de carne, que se aproveita de fiel, que se aproveita de irmão e irmã, que se aproveita dos menores, tem concupiscência dos olhos, que tem inveja do irmão, que tem ciúme do irmão, que o Senhor fala em profecia para ele, ele já fica bicudo porque o Senhor não falou com ele, só falou com o irmão. Quantas vezes? Ah, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu apareço, porque eu consigo, porque eu nada. Que eu? Cadê o centro da tua vida? O centro da tua vida não é eu. O centro da tua vida é Deus. O centro da tua vida é Jesus. Então ele está dizendo que isso aqui não é de Deus. Isso aqui é do mundo. E eu reconheço isso. Sim, eu reconheço isso. E, amado, cuidado para não cair nessa armadilha de Satanás. Não caia nessa armadilha de Satanás. Tá? E aí ele termina falando sobre a prova doutrinária. E aí primeiro ele faz uma comparação entre os hereges e os cristãos. Lembre-se que ele ainda está falando das heresias, ele está falando sobre isso. Tá? Então ele diz, filhinhos, esta é a última hora. Ele está falando daqueles tempos, né, que estão passando e que um novo começo está acontecendo. Então, esta é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Não é novidade para ninguém que nos últimos dias, é isso que João está dizendo, Jesus falou isso, a Bíblia está recheada de mensagens sobre isso. Como é que eu sei que o final está próximo? Como eu sei disso? Tem muito falso mestre, tem muito falso profeta, tem anticristo. Anti, contrário a. Contrário a Cristo. Contrário à mensagem de Cristo, contrário ao mandamento de Cristo, contrário à divindade de Cristo, contrário à humanidade de Cristo, contrário à salvação de Cristo, contrário à vida eterna trazida por Cristo, contrário aos pecados que são eliminados pelo sangue de Cristo, contrário a Cristo, contrário a tudo que Cristo está dizendo. E aqui eles entendem que este anticristo, o anticristo ou muitos anticristos, porque às vezes ele fala o, às vezes ele fala muitos. Então, é um ou é mais, Eleni? Na verdade é assim, são vários numa mesma filosofia, que é a filosofia do anticristo. Eles são todos reunidos com esse nome. Ah, são todos anticristos. Mas é mais de um. Não tem uma pessoa em particular. Não estava falando deste ou daquele. Ele estava falando de várias pessoas, porque é um princípio. O princípio
de não acreditar em Cristo e de fazer os crentes, os irmãos, se desviarem da mensagem de Cristo. Tá? E a proximidade do fim não é novidade para ninguém. Os amados já tinham ouvido isso. Né? No próprio Evangelho está escrito isso. Né? Então, nós temos essas mensagens de que o fim era reconhecido por causa desses. Amados, você está percebendo como isso está começando a ficar grave? Você está percebendo quantas críticas, quantas ações. Só para o amado ter uma ideia, na China, estou falando China, vírus da China, lembrou? China não tem quase nenhuma igreja mais, porque professar a fé cristã lá é crime. Eles são perseguidos. E aí as estruturas, as igrejas que existiam antes, eles estão derrubando todas, não tem mais quase nenhuma, eles já derrubaram todas. Claro que não funcionava a igreja lá, porque a fé cristã já era proibida lá. O que acontece é que agora eles estão destruindo o prédio, tá? O cristianismo já não existia. Quem é cristão lá é cristão escondido, é cristão oculto, é cristão que tem que fazer a obra de Deus escondido, porque a vida dele, vida física, né? Não a vida espiritual, a vida física deles é ameaçada. Então veja, quantos anticristos estão aparecendo? Quantos? Quantos anticristos estão aparecendo? Muitos. Então nós estamos vivendo isso. Não é uma fantasia, não é nada. João é atual. João precisa ser estudado agora, porque nós estamos vivendo isso. E você precisa estar preparado para combater isso. Você precisa entender que isso está acontecendo e precisa estar preparado para brigar no sentido espiritual, para lutar. Tá? Para se dispor contra, entender isso, né? Pelo espírito e lutar, batalha espiritual, amados, batalha espiritual. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Significa dizer que eles deixaram a igreja, deixaram a comunidade. As igrejas da Ásia naquela época estavam pessoas iam saindo das igrejas, iam formando religiões novas, núcleos novos, né? Todos aqueles que a gente falou já no nosso primeiro estudo, tá certo? Que eu posso resumir aí como os gnósticos, né? Vamos reunir todos eles como gnósticos. Então todos eles começaram a sair, pipocar para fora da igreja, tá? Mas não eram pessoas desconhecidas não, eram pessoas da igreja. Amado, você conhece ele pelo nome, você já tomou café com ele, você já esteve na ceia com ele, você já conversou com ele, você já orou com ele. João já tinha feito isso com eles. João disse assim, eram pessoas conhecidas, eram pessoas que a gente via na igreja, estavam ali junto. Mas eles não eram da igreja, eles não eram dos nossos, eles estavam lá, tá? E eles saíram por vontade própria. Eles disseram, não, isso daqui é tudo besteira, não é nada disso. Ninguém expulsou eles. Ninguém disse, olha, você está fora da igreja, você não é isso aí não, vá procurar tua turma. Não, ninguém falou isso. Eles saíram por conta própria. Em verdade, isso é plano de Deus. Eles foram desmascarados. Amados, cuidado. Não tem essa história de agora você ficar olhando para o irmão do lado, né, dizendo, será que este é? Será que este não é? Não, não cabe a você. Não é você que diz isso. É Deus que sabe, tá? A prova das más intenções são estas provas que a gente está vendo aqui. É para você ficar esperto, para você ficar ligado, para você não ser enganado por falsa doutrina, tá? Mas não é você que vai apontar o dedo, tá certo? Deus sabe quem está, mas não é. Porque existe uma diferença entre estar e ser. Quem persevera na fé, o que ele quer dizer é
Se está na igreja, está perseverando na fé, está junto com os mandamentos, essas coisas todas, tem comunhão com Deus, tem constância com Deus. Então, estes são irmãos de verdade. Estes são, como Paulo está dizendo, estes são dos nossos. Eles não são falsos, eles são nossos. Eles estão brigando conosco, eles estão passando dificuldade conosco, eles estão auxiliando e sendo auxiliados, segurando na mão, às vezes está segurando na mão para puxar, às vezes está segurando na mão para ser puxado, né? Ser levantado, tá certo? Levantar ou ser levantado, são dos nossos. Mas estes aqui, eles saíram fora. Eles inventaram uma vida melhor para eles e disseram: não, desse jeito eu tenho a vida eterna, desse jeito eu tenho salvação, precisa disso aí tudo não, tá? Eu vou continuar pecando e tá tudo bem. Então, amados, cuidado com o ser e o estar. Às vezes está dentro da igreja, mas não é dos nossos. Tá? Então, ser e estar é uma coisa diferente, que a gente precisa tomar cuidado. Ele diz: mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então o que ele está falando aqui é que nós recebemos uma unção. Ele diz que existe uma unção. A palavra unção utilizada aqui é crisma. E aí eu fico muito ressabiada, fico muito preocupada, com um pulguinho atrás da orelha, a tal da crisma, né? Para os gnósticos, crisma era uma celebração, era uma solenidade. E para que você continuasse na igreja, para que você continuasse no grupo, você tinha que passar por aquela cerimônia, aquela solenidade, que era chamada de crisma. Crisma. Uhum. Cuidado, porque unção aqui, crisma, tem o mesmo nome, mas não quer dizer a mesma coisa. Para os gnósticos, era uma celebração. E você vai ver que algumas religiões eles ainda têm a tal da crisma. Tá? Então a pessoa passa pela crisma, faz um curso, recebe essa crisma, que era essa unção com óleo, pá, pá, pá. Aqui o que ele está falando é de uma outra unção, a palavra é a mesma, eu traduzo como unção. Esta unção é a unção que vem do Espírito Santo. O que acontece é que quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos os nossos pecados e quando nós damos a nossa vida para Jesus, reconhecendo-o como único, suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos habitados, nós somos auxiliados pelo Espírito Santo, por uma unção. Então, nós recebemos o Espírito Santo. O receber o Espírito Santo, que é falar do Espírito Santo, é uma outra situação. Talvez até seja interessante a gente ter um momento, uma aula só sobre o Espírito Santo. Isso talvez seja muito importante. As funções do Espírito Santo é muito importante que a gente saiba. Mas o Espírito Santo, ele nos é dado, ele nos foi dado por Jesus. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas eu lhes mandarei o Consolador, para que esteja contigo, para que venha te proteger, para que venha te consolar, para que venha auxiliar, para que venha estar ao nosso lado. Espírito Santo aqui também é conhecido como Paracleto. A gente já falou de Paracleto antes, né? Então o que acontece? Ele é um auxiliar. Ele é um auxiliar. Ele nos protege contra a mentira. Por que ele nos protege contra a mentira? Porque ele nos dá conhecimento. Então, para os gnósticos, essa iluminação, esse conhecimento é dado porque eu tenho superioridade, isso vem, né, essa emanação, etc. E tal. Mas para nós não. Esse conhecimento é dado pelo Espírito Santo, esse conhecimento aqui, que é a tal da gnose. Amados, eu conheço pessoas que sabem a Bíblia, já leram a Bíblia, já estudaram a Bíblia de capa a capa.
Mas, na verdade, elas não têm profundidade da Bíblia, o conhecimento específico da Bíblia, elas não têm. Por quê? Porque elas não têm Espírito Santo, elas têm um conhecimento natural do homem natural, do intelecto natural. Eu preciso do conhecimento do Espírito Santo. Você já sentiu isso? Você já viu isso? Sabe quando você lê uma parte da Bíblia? Você já leu umas 10 vezes aquilo. Você já leu um monte de vezes aquela parte da Bíblia. Só que quando você lê, de repente você entende aquilo de uma forma diferente. De repente vem a você um outro conhecimento que você não tinha visto antes, mas você já tinha lido. Por que agora você leu diferente? Porque agora o Espírito Santo te ensinou diferente. É isso que o apóstolo está falando, que João está falando. Né? Então, a unção que vem do Espírito Santo, e sabeis tudo. Porque o Espírito me ensina, porque o Espírito me explica, porque o Espírito, ele esclarece algo que eu não sabia antes. Ele é um Espírito da verdade. Porque os três são um. E tem que ser a mesma coisa, eles são um, eles comungam a mesma natureza. Então, se Deus é verdade, se Jesus é verdade, o Espírito é verdade. Não tem outro jeito. Tá? Aí ele fala da heresia. Aí ele pega no pé da heresia e ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então a heresia era negar ou a divindade ou a humanidade de Cristo. Né? A gente viu com vocês as várias teorias. E a gente viu que uma das teorias, uma das heresias, era exatamente negar a divindade. Outra heresia era negar a humanidade. Então aqui, João não tá se referindo a este ou aquele, ele está se referindo a todos. Ele está dizendo o seguinte, que é herético, é satânico, é diabólico dizer que Jesus não foi humano. Ele foi. É herético, é satânico, é demoníaco dizer que Jesus não tinha natureza divina. Ele tinha. É herético, é satânico, é demoníaco dizer que Jesus não tinha uma missão de Cristo. Ele tinha. Então, isso tudo é heresia. Tá? Isso tudo, por quê? Porque o objetivo destas pessoas, né, elas estão sendo usadas pelo maligno, estão sendo usadas por Satanás exatamente para enganar e dizer que Jesus não é, quando Jesus é. Jesus é. Então Jesus revelou Deus, é Ele que revela. Jesus é a nossa reconciliação com Deus. Ele é humano, ele era humano, ele veio em carne, ele porque ele ainda é divino, né? Ele não é mais humano porque ele já foi para os céus, mas ele é divino, ele é a nossa reconciliação e a missão que ele tinha que fazer ele fez. Agora basta eu aceitar e eu continuar nessa batalha, nessa busca de comunhão e salvação. Como combater? João ensina. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneça o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Então a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é a palavra de Deus. Aquilo que era desde o início, não mudou, nunca mudou, é a mesma coisa. É aquilo que a gente já está falando já nos 3 encontros, é a mesma coisa. A palavra imutável de Deus. Amados, nada de ficar correndo atrás de novidade. Não existe novidade. O que tinha que ser dito já foi.
A mensagem é esta. Não existe novidade. Esses dias eu assisti um vídeo de uma pessoa que está pregando absurdos. Que novidade é essa? Isso não é novidade. Isto é heresia. Isto é satânico. Isto é diabólico. Dizer que não existe uma cidade celestial? Desde quando? Aonde? Você já leu o Apocalipse? Este mundo aqui vai acabar. Isso aqui não existe mais. Vai desaparecer. E nós não estaremos aqui, porque nós estaremos numa cidade celestial. Uma cidade de ouro e prata, de pedras. E o que é mais importante do que ouro, prata e pedras? Nós estaremos em comunhão com o Pai. Não aqui. Não aqui. Que novidade é essa, amado? Que novidade é que eu não posso pecar? Que não existe pecado? Que novidade é essa? Isto é falsa profecia, é falso ensinamento, isso é anticristo, isso é heresia. Então cuidado para ficar correndo atrás. Ah, eu vou escutar porque eu vou isso. Cuidado, não dê ouvido a qualquer um. A palavra não muda, a palavra é esta. Constância na comunhão, vida eterna. E o segundo, a segunda forma, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei, que é a unção do Espírito Santo, que é o nosso mestre, consolador, revelador, ajudador, tantas outras funções, que vale a pena até um estudo específico sobre o Espírito Santo. Eu acho que é importante isso. Importante a gente saber sobre o Espírito Santo. Tá, ele é uma pessoa. Ele tem as suas características. Ele tem as suas funções junto a nós. E ele está dizendo o seguinte, João está dizendo que eu preciso da palavra e eu preciso da unção do Espírito Santo. Eu preciso dessas duas coisas para me proteger contra esses falsos profetas, contra esse anticristo, contra essa doutrina satânica e maligna. Amém, amados? Pensa nisso, medita nisso. E a gente continua, daqui a pouquinho tem mais para nós. Amém? Fica com Deus.